Bom dia, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as folhagens. E o vídeo de hoje será para apresentar para vocês 10 folhagens, tá? Que não conseguem viver sem água. Isso mesmo, elas precisam de muita água para serem felizes e para enfeitar nossas casas, nossos jardins, onde que você colocar, né? Então, eu estarei apresentando para vocês. Vamos começar com aquelas folhagens de vó, né? Vamos dizer assim, que vó, geralmente as pessoas mais idosas cultivavam. É claro que hoje em dia todo e qualquer ser humano está cultivando plantas, ok? Então é isso, fiquem com a vinheta! Chama a vinheta! Então é isso, meus queridos, nós vamos começar falando daquelas folhagens que gostam de muita água. E é claro, eu tenho 10 aqui, aliás eu tenho mais de 10, mas hoje nós vamos falar apenas de 10, tá bom? E vamos começar aqui pelo nosso querido, lindo, maravilhoso lírio da paz, né? Lírio da paz. Esse lírio da paz maravilhoso, espatifilo, chamado de espatifilo, né? É uma planta muito linda, eu tenho ela nas 3 categorias aqui, né? A categoria mini, que é esse pequenininho aqui que vocês estão vendo. Essa segunda categoria aqui, que é uma forma larga dele, né? É um vaso que tem forma larga dele, a folha é um pouco diferente, né? Porque ela é mais estreita, porém mais larga. Eu sei, mais curta, porém mais larga. Nossa, estreita, larga, não dá muito certo isso, né? E ele é muito lindo, maravilhoso, né? Esse vaso. E o Max, que é esse enorme aqui que eu tenho, que tá, inclusive, com a primeira flor de hoje. Falei com vocês aquele dia que ela tava saindo no vídeo aí. Quem não viu aí meu vídeo das folhagens, vai lá e vê. Pois é, ele tá aqui, né? Ele tá chuvoso, ele tá gostando muito, né? E o lírio da paz é uma planta muito linda e ornamental, mas necessita de muita água. Ok? Se você deixar o seu lírio da paz seco, esquecer de regar ele todos os dias, ou no máximo de 2 em 2 dias, se o lugar for fresco, ele vai morrer, tá? E ele primeiramente não vai morrer, ele vai murchar, vai ficar feinho, todo desidratadinho, mas aí você coloca água e ele volta ao normal novamente. Ele é uma planta muito fácil cultivo, uma planta linda para ambientes internos, para aquele cantinho da sua sala ali que você não pode pôr planta nenhuma, ele dá certo lá, tá? Porque ele fica muito bem, mas ele precisa de claridade, não vai tacar ele no quarto escuro ou no corredor escuro, que ele não suporta, nenhuma planta suporta, tá? Quando a gente diz que planta é de interiores ou que ela é de dentro de casa, não quer dizer que você vai colocar ela no lugar escuro, não. Ela precisa de claridade. E ele também não suporta sol. O mínimo de raio solar faz ferida em suas folhas, prejudica. Então, ele não gosta de sol, tá? Um sol muito filtrado por sombrite, tá bom? Então, em primeiro lugar, o lírio da paz, espatifilo. Então, tá aí meus lírios da paz. Em segundo lugar, eu tenho essa Filerruelia macoiana, também conhecida como a ruélia roxa. Ela dá uma florzinha roxa muito bonitinha e uma florzinha lilás, aliás, né? E essa minha está linda, maravilhosa, encheu o vasinho, porém também não suporta ficar sem água. Estão todas molhadas porque choveu forte essa madrugada. Elas tomaram bastante água e estão bem hidratadas, né? Mas essa ruélia macoiana não suporta nem sol e nem falta d'água. É uma planta que precisa ficar num ambiente fresco, né? Sempre debaixo de outras plantas, encoberta como ela está aqui na grade, e tampada por sombrite ou na sombra de árvores. A ruélia macoiana é uma planta sensível também, claro que não é de imediato. Ela leva assim, vamos dizer que um dia e meio, ela ainda aguenta seco. Mas passar disso, as suas folhas secam completamente e se você não correr para regar
pode perder ela, tá bom? Então é uma planta fácil, muito bonita, também sujeita a cochonilha. Ela tem possibilidade de dar a cochonilha de carapaça com muita facilidade. Porém, o mais belo dela é essas folhas com esses bordados. E é muito bonitinha, né? Linda, linda, linda. Então, no segundo lugar, uma planta que não suporta ficar sem água, a Ruellia maconhana. Bom, e já que eu estou aqui, vou apresentar para vocês. O terceiro lugar vai para ela. Para a Fitônia. Eu tenho essa Fitônia aqui. Não tenho das outras. Essa Fitônia, ela é o mosaico, né? E ela é verde e branca. Tem um nome que dão para ela diferente do que eu estou acostumada. Se achar, eu deixo aqui para vocês na descrição ou aqui no vídeo. O problema da Fitônia é esse. Essa realmente não consegue viver sem água. Um dia sem água, um dia de calor é o suficiente para que ela murche suas folhas por completo, dando aspecto de morta. Quem for olhar ela vai pensar que morreu, vai querer jogar o vaso fora, porque ela fica muito, mas muito seca. Essa beleza toda some, essa exuberância toda desaparece e ela se torna uma planta raquítica que chega a estralar as folhinhas e dificilmente ela retoma a forma original. Então, você que tem aí a Fitônia, toma muito cuidado com ela, não pode esquecer de regar. Não deve. E ela é muito usada para fazer mini jardins, né? Terrários, onde e a umidade são constantes. Porém, ela funciona muito melhor num terrário fechado, né? Porque ali ela mantém-se úmida, dificilmente vai secar. Eu já fiz uma experiência, claro que para mim não deu muito certo, porque minha casa é muito quente. Mas se você tem uma casa mais fresca do que a minha, com certeza vai se dar bem montando terrários com fitônias, samambaias e por aí vai. Fica uma coisa muito linda, ela é uma planta linda, existem várias tonalidades de cores, porém eu gosto mais dessa porque é que eu me dou melhor. As outras são muito mais sensíveis do que essa, ok? Então, Fitônia fica no terceiro lugar como sendo uma planta que mais necessita de água, ok? Bom, no quarto lugar, não podia esquecer delas, né? As avencas. Eu tenho essa dobrada aqui, que está recuperando justamente de um período quente, onde ela acabou quase toda. Agora está voltando a si. Não tenho só ela, tenho outras que eu vou estar mostrando também nesse vídeo. E a avenca é a campeã de murchar na falta de água. Mas infelizmente, ao contrário das demais que eu falei até agora, ela não volta mais. Uma vez que ela ficar sem água, suas folhas secam e morrem, sendo você obrigada a podá-la para que ela reviva. Então você tem um dia e meio, até uma semana, se ela estiver num lugar fresco, você ainda pode recuperar a sua avenca morta, com as folhas mortas. Só fazer a poda, podar ela totalmente e mantê-la úmida e no lugar fresco que ela volta novamente. Então aqui eu tenho a segunda avenca minha, que é a avenquinha, pequenininha, mas essa tá bem cheinha, bonitona, linda. Perdi ela por várias vezes por causa disso, de esquecer de regar ou por um dia muito quente. Eu me ocupei e esqueci delas. Então quando a gente começa a cultivar suculenta, a gente tende a esquecer de cuidar das plantas que são sensíveis, porque as suculentas não requer um cuidado excessivo com a rega, enquanto que as demais folhagens requerem isso. Então, no caso, essa daqui já foi cortada inúmeras vezes e voltou porque eu não esquecia de podar e recomeçar novamente. Os cuidados com ela são essencialmente a água, substrato bem drenado, compostos orgânicos e um local fresco, um local muito fresco. E incidência de sol zero. Como eu disse, essa daqui é o tamanho médio normal, nem é aquela pequena, nem é a dobrada. Essa perdi também por muitas vezes. Agora ela está começando a se desenvolver, nessa época agora.
mas ela teve muitas vezes, eu perdi as folhas dela, porque não conseguia um local fresco para ela. E aqui em casa, como é muito quente, né? Então elas penavam muito, mas ela está desenvolvendo, olha aqui. E em quinto lugar, não podia deixar, né, de falar dela, a Avenca roxa. Essa planta, muitíssimo melindrosa quanto a rega. Essa minha aqui já teve um pé lindo e maravilhoso. Agora ela se tornou uma planta pendente, porque o que sobrou dela eu coloquei aqui nesse potinho e eu a perdi por completo e agora ela está recuperando. É uma planta que também não suporta muito raio de sol, mas essa ainda aguenta um pouquinho, desde que seja bem cedinho, os primeiros raios da manhã, ela ainda suporta. Olha aqui, essa minha podia estar linda, maravilhosa, só que por um descuido meu, eu a perdi. Então é outra planta melindrosíssima quanto a falta de água. Se esquecer de regar ela murcha toda, ela também não retorna. E eu soube disso, infelizmente, na prática. Eu achava que ela, por ser uma arvorezinha, um arvoredozinho, que ela jamais iria... Eu pensava que ela não iria morrer toda, mas morre toda, e você tem que podar e ela volta novamente. Funciona da mesma forma que as avencas, que também não suporta a falta d'água. Ela gosta de um lugar fresco e úmido, um lugar onde ela pode tomar os raios do sol bem filtrado, fresquinho e muita água. Muita água. Então, eu tô usando um pote no vaso, eu uso cachepô, para que ela fique sempre úmida, para que não haja mais o risco de eu perdê-la, como já aconteceu antes. Ela ressurgiu das cinzas e, como eu disse, ela suporta os raios solares, mas não suporta ficar sem água, ok? Então, ela é uma planta bonita, linda, dá umas florzinhas lindas, a minha não tá com flor. E para florir também ela necessita do sol, ok? Então, quinto lugar aí, a Avenca roxa. No sexto lugar, eu vou mostrar elas, as epícias. Isso. Essa aqui é uma prova de que as epícias não aguentam ficar sem água, sem umidade. Eu perdi esse vaso todinho, né? E ele está recuperando aqui nesse cantinho. Eu tenho outro que tá lindo aqui. Não está tão lindo, mas também tá bonito. Ela vai chegar uma época que ela vai crescer bastante e eu vou ter que levá-la para tomar um pouquinho de sol filtrado, porque ela gosta do sol filtrado da manhã. Mas também para poder florir, né? Mas ela não suporta a intensidade solar, assim como não suporta a falta d'água. Então você que tem epícia aí, ou tapete de rainha, fique atento, porque, como eu já disse, na falta de água você pode perder a sua planta. Então, é outra planta aqui. Ela revive, tá? Caso ela morra, ela revive. Basta fazer uma poda e ela volta novamente. Mas, se ultrapassar muito tempo, você não vai conseguir salvá-la, ok? Então, em sexto lugar, as epícias. Em sétimo lugar, as begônias. Essas são campeãs de morrerem na falta de água, porque as begônias suportam um período até grande, sem água, elas até suportam, porém, uma vez seca, aquela folha não volta mais. Se a folha da sua begônia morrer por falta de água, você terá que cortá-la para que venham novas no lugar, porque aquela não vai mais reviver e aquela não vai mais voltar. Olha aqui, esse vaso foi completamente destruído, porque bateu os raios solares nele e agora está tudo brotando novamente. Espero que ela recupere, né? Eu já perdi várias, porque aqui em casa é um lugar muito quente, como vocês já sabem, e as begônias não gostam de calor. Elas preferem lugares frescos e elas não suportam ficar sem rega. Gostam de substrato úmido, porém drenado, porque elas
suas folhas são, suas hastes e seus bulbos são suculentos, né? E ela precisa que esse substrato seja bem drenado com compostos orgânicos, pedacinhos de pau, substrato para orquídea, carvão. Ela ama esse tipo de substrato, ok? Então, a begônia é a campeã também em desidratar suas folhas caso fique sem água. Então, às vezes você tem uma begônia aí e tá achando ela feia, com suas folhas secas, pode olhar, tá faltando água para ela, ou um pouco de um lugar fresco ou um pouco de umidade, ok? Então, sétimo, né? Sétimo lugar, a begônia. Eu tenho também essa aqui, que é uma espécie de mini asa de anjo. É pequenininha, tá aqui nesse vasinho. Essa também toma um pouquinho de sol, filtrado pelo sombrite. Essa ainda mais forte um pouco que a outra begônia que eu mostrei. Ela aguenta até mais que um dia, 2 dias, 3 dias, sem murchar. Essa é bem forte. Mas a outra não tem essa força toda que eu disse, não. Em oitavo lugar, as peperômias. Eu tenho essa espécie aqui. Vou deixar o nome aqui porque eu não tô lembrando o nome dela e a placa apagou. É uma espécie de peperômia verde. Ela tá até com pendão aqui. Sua haste floral. As peperômias também não suportam, né? Eu tenho essa espécie que é mais melindrosa do que as outras, né? Aqui eu tenho ela bem debaixo no vaso do antúrio. Ela está bem prateada, que diz jus ao nome. É a mesma espécie daquela que estava lá, exposta ao sol. Ela é exposta ao sol, ela fica bem verde clara, mas na sombra ela fica bem prateada mesmo. E essa peperômia não suporta falta de água, tá? Um dia inteiro sem molhar, ela já murcha e já deforma suas folhas, ok? Então são muitas as plantas que não suportam ficar sem rega. Tenho muitas espécies aqui em casa que uma vez que você esqueça de regá-las, elas vão morrer. E se vocês viajar ou coisa assim, deixa alguém incumbido de estar fazendo as regas, porque elas têm que ser regadas periodicamente. As begônias, essa é a asa de anjo, essa aguenta mais ainda que a outra, que ela já tem um caule mais forte, mais lenhoso. Mas aquela outra que tem um caule mais suculento não suporta a falta de água, ok? Também tem a begônia, a peperômia melancia, né? Muito desejada aí por todos. A minha sofreu um ataque de lagartas, tá cheia de buracos, tá recuperando. As lagartas fizeram a limpa aqui. Essas folhas que estão aí são todas novas, porque as que estão comidas, ficou o talo aqui, ó. Tivemos uma infestação de lagarta aqui em casa e a peperômia foi o aperitivo. Então essa peperômia, muito conhecida de todos, peperômia melancia, ela é muito perseguida por insetos, né? Mas também é muito fácil, aqui ó, de se proliferar. A proliferação dela se dá por meio de folhinhas. Pode colocar a folhinha para brotar, que vai enraizar e vai sair um lindo bebê. A folha não pode ficar em contato, encoberta pelo substrato, pela terra, não tá? Tem que ficar sob um substrato drenoso, como esse que vocês estão vendo, com pedrisco, carvão, para que haja êxito na formação das raízes, tá? Então ela é uma planta também que não suporta. Essa daqui também foi feita por folhinhas. Sempre tô fazendo mudinhas por folhinhas, porque essa peperômia é muito perseguida por insetos, então eu tenho medo de perdê-la. E ela é outra que também não fica muito bem, nem com excesso, nem com a falta de água. Essa está no meio, que essa não suporta o excesso também, ok? E eu tenho aqui
uma peperomioides, que na verdade ela é uma pileia. Tá cheio d'água aqui, porque choveu, né? Essa é uma pileia peperomioides. E ela também é uma planta que não gosta de ficar seca e nem no sol. Ela tá linda assim, porque ela está ali e aqui desce muita água, né, de chuva. Choveu, né? Então ela tá muito bonita. O seu vaso tá maravilhoso de lindo. Então, assim como a melancia, a pileia peperomioides também não suporta falta de água, tá? Tem que ser regada constantemente ou sempre que você puder. Não a deixe sem água. Tá sempre umedecida aqui pelo cachepô. Então é isso. E para terminar, o trevo roxo, muito conhecido por todos como oxalis. Tenho esse aqui que tá lindo. Muita gente gosta, outros nem tanto. Eu gosto bastante dele. Mas o trevo roxo também, né? Em 9º lugar, né? Eu acho. Já perdi a conta. 10º lugar. Ele é a última planta que eu vou estar falando, que também não suporta a falta d'água. Ele é até sem vergonha para brotar, porque as suas raízes são as batatas que vão no substrato, às vezes nascem no meio das plantas e por isso ele é indesejável. Na falta d'água, ele não fica bonito. Então tenho esse. E tenho esse, que é o trevo roxo. Né? Esse aqui é o mais querido meu, que eu gosto mais. Não fico sem ele, porque era uma espécie da minha infância, da minha mãe tinha. Então é uma planta que eu gosto muito de manter. Um beijo no seu coração, espero que tenha apreciado aí conhecer as 10 folhagens, né? 10 plantas que não suportam ficar sem água. Então é isso, se você gostou, deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho preto para receber todas as recomendações de vídeo aqui do canal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fique com Deus e até o próximo vídeo!